O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Mais uma edição radiofônica de Luz para o Mundo, aula de Bíblia. Daqui a poucos minutos, na nossa escola bíblica, prosseguindo com o assunto tão solene, terrível, porém importantíssimo, porque é esperançoso, o milênio, os 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20. Portanto, mesmo você pego de surpresa, por estar ouvindo-me pela primeira vez, Sara Brasil FM Goiânia 93.9. Então, preparando logo aí, caderno, caneta, para anotar daqui a pouco vários versículos da Santa Bíblia sobre este tema tão terrível. Não é o primeiro programa, este deve ser o terceiro ou quarto, estou em dúvida, mas tudo bem. É um prosseguimento do assunto em aula de Bíblia, o milênio, os 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20, sobre a segunda ressurreição e as pessoas perdidas aos bilhões de bilhões, como relata o Apocalipse na hipérbole, com Maria do Mar, diante do trono branco, pessoas perdidas que então ouvirão a sentença, serão informadas, porque perderam-se, e qual será o castigo, a sentença, segunda morte, no lago de fogo, juntamente, o que será terrível, não? Muito desastroso, negativo, com o autor do pecado, Satanás, e ainda coadjuvantes, demônios e ímpios de todos os tempos. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema O Futuro Maravilhoso. Vivemos num mundo de maravilhas. Em toda a parte vemos a operação de leis misteriosas e contemplamos fatos inexplicáveis. A germinação das sementes, o crescimento das plantas, a formação de um novo ser humano, o processo pelo qual ele é dado à luz, a estrutura e o funcionamento do corpo, tudo é maravilhoso. Não terá o Deus que criou estas e outras tantas maravilhas, não terá ele em reserva para o homem um futuro também maravilhoso, uma existência tão encantadoramente bela que nem sequer imaginar possamos? Ele tem. A Escritura diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Ah, meus amigos, que bem deste mundo será tão precioso que o não devamos trocar por esse futuro? Que provação será grande demais para suportar por ele? O apóstolo Paulo sabia o que afirmava quando escreveu: os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. O futuro de Deus para o homem terá um lar maravilhoso. Esse lar será a terra em que vivemos. Este planeta, sim, mas renovado. Nós, porém, declara São Pedro, segundo a sua promessa, esperamos nova terra. Segundo São Pedro 3, versículo 13. Nessa pátria do futuro não haverá males físicos. Nenhum morador dirá, estou enfermo. Isaías 33, 24. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Ao serem os salvos reunidos para o reino, quando Jesus voltar,
Os defeitos físicos desaparecerão, também os sinais da velhice. Todos serão corpo perfeito. As nobres funções do médico e do enfermeiro não serão mais necessárias. Não haverá mais hospitais, nem cemitérios. No mundo do amanhã haverá segurança. Os cidadãos do amanhã de Deus serão os santos do Altíssimo. Daniel 7:27. A nação justa que guarda a fidelidade. Isaías 26:2. Homens e mulheres cujo caráter reflete o do Criador. Lá não haverá assaltos à mão armada em ruas ermas à noite, e quantas vezes os temos hoje em pleno dia à vista de muitos. Lá não haverá mais portas forçadas e indefesas senhoras violentadas. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65:25. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Isaías 32:18. Na existência futura haverá crescimento intelectual. Os tesouros da terra e do universo estarão abertos ao estudo dos salvos. O ensaio de viagens interplanetárias que hoje temos, limitado pela curta vida do homem, terá então pleno desenvolvimento. O sistema solar, a imensa Via Láctea, os milhões de galáxias que povoam o espaço, hão de ser estudados em loco. As Escrituras abrem o seu relatório pintando um mundo perfeito que o pecado arruinou. Elas o encerram focalizando um novo mundo igualmente perfeito. Entre esses dois mundos está a cruz de Cristo. A cruz é o remédio de Deus para o pecado, o instrumento pelo qual ele faz cidadãos do céu, do novo mundo. O Salvador que ela exibe expiou a culpa do homem, pois lemos, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 São Pedro 2:24. Porque isto fez, Cristo tem o poder de perdoar e também o de transformar. Atenta, amigo, para o Salvador levantado na cruz. Crê nele como teu Salvador, como a tua esperança, e serás feito um novo homem, cidadão do novo mundo, desse futuro maravilhoso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Orar a Deus. Este é um privilégio que o Pai do Universo concede a qualquer pessoa. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus de infinita graça e eterno amor e de plena misericórdia para com toda a humanidade, para comigo, para com este povo maravilhoso, sincero, teus servos, tuas filhas, que ouvem Goiânia e cidades além, Sara Brasil FM 93.9. Muito obrigado, Pai Celestial, por este amor salvífico dispensado a toda a humanidade. Use, meu Deus, mais uma vez, para a exposição fiel da Tua Palavra, quanto a esse assunto tão urgente e necessário para a compreensão, a segunda ressurreição, a segunda morte e antes a audição da sentença, pena capital, lago de fogo, final do milênio. Abençoe, meu Deus, de modo que eu possa ser usado por Ti na leitura da Bíblia, nessa aula de Bíblia, luz para o mundo, para que pessoas e mais pessoas creiam mais na Bíblia, passem a crer mais na Bíblia, ou a estudar este livro
para obterem a luz, sua salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos seus méritos orei, certo que fui atendido. Amém, Senhor Deus. Amém, bondoso Pai Celestial. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Luz para o Mundo, de Emilson Carvalho, aula de Bíblia, 13 horas e 17 minutos, avisando que estarei explicando a Bíblia do Oravante, final do milênio, até as 13h57. Este não é o último programa sobre o assunto, farei vários programas ainda. Esse assunto é importantíssimo. Lembra-se do que eu disse dia desses? No domingo atrasado, desculpe, no sábado, não? É que eu fiz durante muitos anos o programa aos domingos, e a palavra domingo está impregnada no meu córtex central. Mas é claro, hoje é sábado, estou ao vivo. A morte aqui não estaria, obviamente. Como você também, querido ouvinte, prezado amigo, querida amiga, se tivesse morto, estaria num caixão lá no cemitério, sendo velado, ou já enterrado, sepultado ou cremado. Então, graças a Deus, estamos vivos, não? Estamos vivos. Juntamente com o apóstolo Paulo, que, claro, que ele está morto, salvo no pó da terra, aguardando a volta do Cristo para a ressurreição. Foi Paulo quem disse em Gálatas, escreveu, não? 2, versículo 20, espiritual, claro. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Não é, amigo? Não é, querido amigo? Então, primeira passagem bíblica sobre o que ocorrerá no final do milênio, diante do trono branco, com relação àquela multidão incontável, bilhões, talvez trilhões, eu creio em trilhões, de pessoas perdidas, porque a maioria se perde, infelizmente. A maioria se perde. Anote, João capítulo 5, versículos 28 e 29. Aula de Bíblia, anote, isso é sério. Anote, amigo, escreva, amiga, aula de Bíblia. E faça assim. Posteriormente, melhor ainda hoje, para não esquecer, pega o seu papel com anotações, seu caderno, caderno de papel, não é madeira nem alumínio, não é? E abra a Bíblia e ore. Ore humildemente ao Deus do céu e peça mais conhecimento sobre o assunto. Então, leia ou releia, porque provavelmente você já conhece bem esse assunto. Cada passagem que eu cito, leio e explico. E encontrando algum erro na minha aula, na minha explicação, contate-me. Contate-me, educação, cristianismo, atenderei muito bem a você. Então, mostre-me onde errei, eu quero aprender. Aí no próximo programa pedirei desculpas, até perdão, eu explicarei a verdade. Sabe que isso nunca aconteceu? Em praticamente 38 anos de rádio nunca aconteceu, mas de repente, não é? Seguro meu de velho, pode acontecer. Não é um desafio, é um pedido humilde, eu quero aprender mais e mais. Por exemplo, se eu ensinasse em aritmética que 2 mais 2 são 3,5, certo ou errado? Errado? Então alguém poderia contatar-me, está errado porque são 4, por isso, aquilo, etc. Então, pediria perdão por haver ensinado errado, que 2 mais 2 são 3,5, e passarei a ensinar corretamente 2 mais 2 são 4. Óbvio que isso não aconteceu, e jamais acontecerá, porque desde 3 anos de idade eu sei que 2 mais 2 são 4, e 4 para lá, 4 para cá, 4 por 4, eu prossigo. Então, primeira passagem, anotou? Talvez eu não disse ainda, não é? João capítulo 5, versículos 28 e 29. Anote a aula de Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Agora o que alguém anotou, levando a sério, mais aula de Bíblia. Eu sei tudo esse decoro, mas faço questão de ler. Tendo aqui minha Bíblia aberta, embaixo deixo o microfone, embaixo ou abaixo, não tanto faz, então tudo bem, só não é debaixo. Então leio, João 5, versículos 28 e 29,
prometendo e também profetizando o Senhor Jesus Cristo acerca das duas categorias de ressurreições. A ressurreição das pessoas salvas na sua vida e das pessoas perdidas para o lago de fogo, juízo final, 1000 anos após, como está no Apocalipse 20, 4-6. Mas o assunto para agora, que essa leitura é João 5, 28 a 29, onde finalmente leio: não vos maravilhei disso, pois vem a hora em que todos, não ficará uma pessoa morta para trás, salvo perdida. Todos os que estão, no caso, corrigindo a questão gramatical futuro, estarão nos sepulcros, ou no mar, não é? Naufrágio, ouvirão a sua voz e sairão. Sim, sairão, porque serão ressuscitadas, porque o morto não entra na cova, no túmulo, e também não sai. Então, no caso, a ressurreição, não é? Sairão. Os que fizeram bem, pessoas salvas, sairão para a ressurreição da vida eterna e imortalidade. Os que praticaram mal, sairão para a ressurreição da condenação. Claro que eu li já interpretando, conforme fui lendo, alguns pontos relativos a isso. Então, as duas ressurreições aqui, em João 5, 28 e 29. O que o Cristo ensina aqui, que antes de tais ressurreições, tais pessoas mortas, enterradas, sepultadas ou queimadas, então permanecerão assim, como diz uma passagem no livro de Jó: morto o homem, onde está? Assim permanece até que venha a sua respectiva ressurreição. Já li, expliquei essa passagem, no outro dia repeti-la aí, agora não, apenas prossigo para ganhar tempo. Mais uma passagem sobre o final do milênio, para pessoas perdidas. Hoje trataremos apenas das pessoas que vivem e morrem perdidas, pessoas que nascerão, viverão e morrerão sem salvação, todas ressuscitadas na segunda ressurreição ocorrer no final dos 1000 anos do Apocalipse 20, quando descer para a terra, a cidade que está lá em cima, naquele planeta, muito longe daqui, a Nova Jerusalém. Mais uma passagem, anote, vem do apóstolo Paulo. Nele cremos, um amigo, não é, querida amiga? Talvez alguém diga: eu não creio na explicação de tal igreja, na outra igreja e tal. Tudo bem, tranquilo? Eu também não. Mas no apóstolo Paulo, cremos, não é? Paulo, João, Jesus Cristo, Daniel, etc. Então anote, do apóstolo Paulo, é profecia. Paulo conhecia de Bíblia sobre morte e ressurreição, salvos e perdidos. Anote, Atos capítulo 24, versículo 15. Anote, a aula de Bíblia, isso é muito profundo e interessantíssimo, anote. Atos capítulo 24, já encontrei isso aqui na minha Bíblia, anote. Atos 24, versículo. Na verdade aqui uma breve falha, porque eu estou, assim é o papelzinho de cima, que eu coloco em cada local onde devo ler. O papelzinho marca-páginas, e eu coloco na parte de cima, na parte de baixo inferior da Bíblia, e me equivoquei que ligeiramente. Eu sei se de cor, mas como já encontrei, leio. Alguém anotou? Ou não? Quer mais uma chance? Então anote, outra chance, anote. Do apóstolo Paulo, sobre as duas ressurreições, salvos e perdidos, anote. Atos 24, versículo 15. Agora sim, todo mundo anotou, ou quase todo mundo, ou até um pouco mais que todo mundo, não? Levando a sério mais uma aula de Bíblia. Então leio com muita satisfação. Leio. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Justos, pessoas justificadas por Deus, pela sua graça, pelos méritos do Cristo na cruz do Calvário. Não há justiça em nós, apenas injustiça, coração podre, enganoso, mais do que todas as coisas, diz Jeremias, desesperadamente corrupto. Mas a pessoa que se achega a Deus, pelos méritos do Cristo, é perdoada, justificada e vai sendo santificada no decorrer da vida. Então se morre, entra em óbito, salva. Será citada como se fosse justo, como se nunca houvesse pecado, pelos méritos do substituto Cordeiro Cristo. E quem morreu perdido, então injusto, será também ressuscitado para pagar por tudo que estarão devendo no cartório do nosso Pai Celestial, nos autos dos processos do universo. Anote. Já anotou, não? Eu até já li, desculpe. Repetindo então isso que é fortíssimo. Atos 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Ressurreição dos justos na volta do Cristo, pela ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na ressurreição. Apocalipse 20, versículo 5, no início deste versículo. E quanto aos injustos, também citados, 1000 anos após, segunda ressurreição para o lago de fogo, a saber, diz a Bíblia, a segunda morte.
mais uma passagem, anote. Acabei de falar, mas cito e leio, anote. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Anote, aula de Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Já encontrei, já estou aqui com minha Bíblia aberta nisso. Apocalipse, no grego, Apocalipse, Revelação 20, versículos 5 e 6. Leio. Os outros mortos, quais? Perdidos, porque os primeiros, anteriores, ressuscitaram na volta do Cristo antes do início do milênio. Aqui no final do milênio, pessoas perdidas. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta qual? A ressurreição anterior, do versículo 4. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na segunda ressurreição. Será? Não, na primeira. Para quem for ressuscitado na segunda ressurreição, lago de fogo, segunda morte, destruição eterna. Sem chance para a ressurreição melhor, para a vida eterna. Desperdício, uma chance em vida. Deus não concede salvação quem morre perdido. Deus não ressuscitará no final do milênio bilhões ou trilhões de pessoas com a maré do mar, para que ouçam o evangelho, já ouviram o evangelho e o rejeitaram, por isso morreram perdidos. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não terá autoridade ou poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Demeus Carvalho, então quem morre salvo será ressuscitado para reinar com Cristo apenas durante 1000 anos, e depois, a pessoa morrerá? Não! A Bíblia é caríssima nisso, em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 12, e aqui no Apocalipse, em alguns pontos, como aqui no capítulo 20. Reinaremos com Cristo lá em cima, naquele planeta, na cidade, é a única cidade que existe lá, chamada em linguagem humana, língua grega, no Apocalipse, não Jerusalém. Este será o reino do milênio, reino milenial. Paulo sabia deste reino, que será inaugurado lá em cima, não aqui, não Jerusalém, e durará 1000 anos, e depois, o reino prosseguirá aqui, na nova terra. É assunto para depois do milênio, quer dizer, depois das minhas aulas sobre os 1000 anos, a última já extrapolará o milênio, a nova terra, depois do fogaréu. Aguarde para breve, no desfecho desse assunto glorioso, no epílogo do mesmo. Mais uma passagem, anote sobre isso, anote. Na verdade, agora, algumas reflexões. Alguém aí já leu na Bíblia sobre... E agora? Eu notei aqui, desculpe. Primeira ressurreição. Alguém aí já leu na Bíblia sobre primeira ressurreição? Eu já. E acabei de ler, não foi? Em Apocalipse 20, versículo 6 também. Quer dizer, Apocalipse 20, versículos 5 e 6, não é isso? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que significa? Bom, para o mundo inteiro, a convenção em aritmética, enumeração, diz que temos, e é real, não é? É irrefutável, 2 numerais. Não é amigo, não é querido amigo. Uma criança de 5, 6 anos, calma, Deus, cavalo. Uma criança de 5, 6 anos sabe que nós temos, para o mundo inteiro, 2 numerais. Quais são? Temos o numeral cardinal, exemplo, 1, 2, 3, 9, 200, 300 e vai. E também na linguagem feminina, 1, 2, 3 e tal. Numeral cardinal, cardinal. Por que cardinal? Não perderei tempo explicando isso. Pesquise depois do Google ou pergunta o próximo posto Ipiranga. Quer dizer, numeral cardinal. Mas eu dei o exemplo, é o que importa mais, não é? 1, 2, 3 e vai. Outro numeral é outro, só temos 2, é o numeral ordinal. A linguagem, claro, não coloca ordem, enumera. Exemplos no masculino e no feminino. Numeral ordinal masculino. Primeiro, segundo, terceiro, 40º, 50º, milésimo e tal. Agora feminino. Primeira, segunda, 40º, 200º e tal. Bom, aqui no Apocalipse, as 2 ressurreições, temos numeral ordinal. Temos primeira ressurreição. Só que alguém já leu no Apocalipse, ou em qualquer outra parte bíblica, falando sobre a primeira morte? Eu não. Quando eu não li, é porque isso não existe. Tal nomenclatura, tal afirmativa, tal afirmação, numeral ordinal, gênero feminino, primeira.
primeira morte não existe. Mas alguém já leu como eu segunda morte? Sim. Repetindo então a leitura, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, etc. Então temos sim a expressão segunda morte. Primeira ressurreição em comparação com a segunda, não em especialidade. No outro ponto bíblico tem especialidade, categoria, pessoas salvas, felicidade plena, eterna. Então, primeira ressurreição, ao ocorrer na volta do Cristo. Antes da segunda, obviamente, que a primeira tem que vir antes da segunda. E a segunda é elementar, não? Básico, depois da primeira. Nunca vem segunda antes da primeira, que aí seria a primeira, não é? Claro. Então, primeira ressurreição, na volta do Cristo, todas as pessoas salvas. Segunda ressurreição, pessoas perdidas, 1000 anos após a segunda vinda do Cristo, 1000 anos após a primeira ressurreição. Então nós temos segunda morte, mas não temos a expressão, afirmação, primeira morte. Será que não temos que falar? Temos sim. Não nas palavras, primeira morte, mas nas entrelinhas. Por quê? Alguém sabe que a segunda somente vem se houve a primeira, ou se continua vendo a primeira. Por exemplo, você compra uma bicicleta, nunca teve bicicleta, até não sabia andar de bicicleta, e aprende. A sua primeira bicicleta adquirida. Ou ganha, Papai Noel é uma obra, não existe Papai Noel, Papai é verdadeiro mesmo, né? Papai Noel, Papai Joaquim, lá no trabalho, para ser um bom funcionário e tal, não é? Primeira bicicleta. Aí você quer outra, porque às vezes fura o pneu e você está com preguiça no borracheiro, então você compra a segunda bicicleta, você tem as duas. Primeira namorada, termina, ela vai embora com outra, aí segunda namorada. Primeira esposa, vem divórcio, espero que não, claro, ou fica viúva, aí segunda esposa, 10 anos após, às vezes 10 dias após, já se casa novamente, doido por sexo, não é? É uma tara, aí casa novamente. Eu não estou criticando, não é? Não estou criticando, isso acontece raramente, mas acontece. Geralmente espera algum tempo, né? Para a segunda esposa, segundo casamento. Então, primeira morte, segunda morte. A afirmação primeira morte não é encontrada na Bíblia em parte alguma, mas é nas entrelinhas, porque se fala em segunda morte, óbvio, não. Lógico que terá havido a primeira morte. Só que é o seguinte, amigo, também amiga. O que agora ensinarei nessa aula de Bíblia, humilde, cristã, porém respeitosa e profunda, completa, é impressionante. Atente bem. A pessoa que morre salva, obviamente morre a primeira morte, porque esteve sempre viva, biologicamente vivo, nunca morreu, então morre a primeira morte, não é? Não! Para de pensar essa bobagem. Eu induzi você ao erro, brevemente aqui, de propósito. Você é esperto, inteligente e ficou apenas esperando. Fez bem nisso, fez bem, parabéns. O cristão não morre a primeira morte. Então quem morre a primeira morte, temos que falar, as pessoas que vêm a óbito perdidas. É a primeira morte por quê? Porque já é certo que haverá a segunda morte. Só vem segunda quando houve a primeira. Então é notório que o ímpio, a pessoa perdida, morre biologicamente a primeira morte. Não é o castigo? O castigo será o lago de fogo, a segunda morte, 1000 anos após a primeira morte para o ímpio. Adão e Eva, também Abel, primeiro homem a morrer na terra, assassinado pelo irmão Caim. Abel, primeiro homem que morreu salvo. E Adão é bem após morreram, e meus pais morreram, meus sogros morreram. Eu estou na fila, eu não tenho praça. Pode trazer a vizinhança aí, toda a cidade, furar a fila, que eu acho bom. Paga até um sorvete morango, se é que você toma sorvete. Eu uma vez por ano, a cada 3 meses, uma coisa assim, brincadeira à parte, e eu prossigo. Em parte é verdade, em parte é brincadeira. Então, o cristão não morre a primeira morte, apenas morre. No chamado em letras, na gramática profunda, eufemismo bíblico, a palavra eufemismo significa suavização, para não falar assim, Dona Maria, o seu marido Benedito, porque ele acabou de morrer, atropelar para uma carreta na BR, você estava num carro atrás no Uber, viu? Ou no seu próprio carro, você não chega para o seu marido, acabou de morrer esbagaçado na BR, você não fala isso, assusta, mas é modo do coração, fala assim, olha, o seu marido teve uma perna quebrada, e teve, porque foi todo esbagaçado debaixo da carreta, pelos pneus da carreta, carregado de cimento, de ferro ou tijolos. Então você fala assim, olha, o seu marido, ele teve uma perna quebrada e foi socorrido e vocês têm plano funerário? Ah, ele já sabe que morreu, não é? Plano funerário? Não tem, então vamos dar um jeito aí de já fazer uma vaquinha e comprar o caixão, aí né, vai só avisando. Esse é o eufemismo. Na Bíblia, para a morte da pessoa salva,
apenas para a morte de pessoa salva, o eufemismo é dormiu em Cristo. A pessoa que morre salva, ela passa a dormir em Cristo. Claro que não é sono. Somente dorme quem está vivo. Quem está vivo deita e dorme. E acorda, ou é acordado pela a esposa, não fala, você é vagabundo, vai perder o emprego, quer pagar aluguel, não é? Então, alguém acorda o despertador, o relógio biológico, não é? Graças a Deus, a pessoa está viva e acorda, ou é acordada. Quando a pessoa morre, também será acordada desse simbólico sono da morte, na volta do Cristo, pelo tremendo despertador, Senhor Jesus Cristo. Esse despertador, que é metáfora, claro, simbologia o Cristo, esteve lá em Betânia, e disse quanto ao sepulcro do Lázaro, tira a pedra, cheira mal, eu quero saber, eu pedi, tira a pedra, tiraram a pedra. Aí Cristo disse, primeiramente ergueu os olhos ao céu, orou ao Pai, deu graça ao Pai, disse, Lázaro, vem. Eu, Cristo, estou Lázaro, podre, putrefato, decomposição, 4 dias sepultado. É claro que toda a caatinga desapareceu sem precisar de desodorante, perfume francês, água sanitária, que boa, creolina, não é? Desapareceu tudo. Pele jovem era citado Lázaro. Não muito após, judeus invejosos o assassinaram e continua assassinado, morto, só que salvo novamente. Lázaro e Betânia, Maria e Marta também morreram salvos. Estão dormindo em Cristo simbolicamente, claro, dá para entender, não é? Porque há teólogos que zombam dessa expressão, dormir em Cristo, pregado pela igreja adventista podia até para Testemunho de Jeová, nisso estão certos. Está na Bíblia, dormir em Cristo, justiça seja feita. Eu não divulgo igreja, não ataque igreja, mas justiça seja feita. Nas igrejas em geral, existem erros e também acertos. Dependendo da igreja, há mais erros do que acertos. Dependendo, mais acerto que eu. Porém, não há uma igreja infalível, nem eu. Somente Deus é infalível, não é? Então, coisa impressionante, não? Sobre a segunda morte, anote. Mais uma passagem. Mais duas. Primeiramente, já que estou aqui por perto, na minha Bíblia, em Apocalipse 20, agora, anote. 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Eu não estou para beijo, então posso ler. Com muita emoção até, graças a Deus e amigos. Apocalipse 21, versículo 8, leio. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Temos aqui categorias de pessoas ímpias, perdidas, sem salvação, as quais sofrerão no final do milênio, no fogo, segunda morte. Mais uma passagem, então, sobre a segunda morte, anote. Por enquanto, a última. Apocalipse 2, versículo 11. Anote. Quer dizer, a última passagem bíblica sobre a expressão a segunda morte, mas há mais passagens sobre o assunto. Então, para agora, isso, já encontrei. Apocalipse 2, versículo 11. Anotou para bem se eu leio. Apocalipse 2, 11, dizendo Cristo. Quem tem ouvidos, aqui ouvidos espirituais e não apenas as orelhas, claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A pessoa que vencer, de modo algum, riscarei o seu... Não, eu li errado, desculpa. Agora reiniciando a leitura para ler corretamente. Calma, depois Carvalho. Parece que aprendeu a ler ontem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. É que tal mensagem, no final de cada carta, dentro da 7 do Apocalipse, as mensagens são parecidas, mas tranquilo, há uma diferença no final. De modo algum, quanto ao vitorioso, sofrerá o dano da segunda morte. Qual será o dano da segunda morte? Primeiramente, a pessoa sofrerá terríveis, lancinantes e nunca aliviadas dores. Todo o corpo no fogo. Corpo, Deus de Carvalho. Mas não serão almas perdidas, separadas dos corpos. Não existe alma pensante fora de corpo algum. Seja uma pessoa salva ou perdida. A alma, conforme está na Bíblia, em dezenas de versículos, é a pessoa, tanto a palavra hebraica nefesh, quanto a palavra grega psique ou psirrei, como que no grego corneu, o grego clássico, psique ou psirrei. E também a pessoa, que no todo é uma alma, possui alma. A minha alma é a minha mente. O Cristo disse que tinha alma, possui alma. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Miriam, em hebraico e em português, Maria, mãe biológica do Cristo, disse,
a minha alma se alegra em Deus e tal, meu espírito e tal. Lucas 1, 46 e 47. Então, eu sou uma alma, ou seja, uma pessoa vivente, alma vivente, me está na Bíblia em Gênesis 2, versículo 7, do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 45. Eu não estou dando tempo para que alguém anote, porque em breve eu recapitularei esse assunto. Quer dizer, ministrarei uma série de aulas sobre o nosso cérebro, sistema nervoso central, o que é alma, o que é espírito, o que é o coração pensante. Uma Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, do coração procedem os pensamentos e tal. Esse coração também é a mente, chamado na Bíblia de alma, de espírito, coração, intelecto, razão, consciência, coisa assim, não é? Maravilha! A realidade é que a vida termina na morte biológica. Termina por enquanto, porque voltará. Todos os mortos voltarão à vida pelas respectivas ressurreições. Pessoas salvas, primeira ressurreição na volta do Cristo. Pessoas perdidas, segunda ressurreição, para o lago de fogo, segunda morte, 1000 anos após. Mais uma passagem, desculpe, completando. Questão do salvo. A pessoa que vive e salva não morre a primeira morte também pessoa ímpia, porque virá a segunda morte. Certeza isso, não é questão de simples raciocínio. Então, mais uma passagem, desculpe, anote. Agora sim, impressionante. É a passagem básica sobre esse assunto, juízo final, trono branco, final do milênio, anote. Apocalipse 20, de 11 a 15. Ó Senhor Deus, que maravilha a tua palavra. Mensagem que aterroriza o povo, tem que ser assim. O ímpio tem que ser despertar o seu sono do pecado. O cristão pé de chinelo fajuto tem que ser sacudido, estremecido, para que leia mais a Bíblia, para que se apegue à palavra do nosso Deus, para que creia no perdão amplo ao pecador com relação a qualquer pecado ou quaisquer quantidades de pecados. Anote, isso é impressionante demais, anote. Apocalipse 20, de 11 a 15. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Não te explicarei por quê, segundo as suas obras. Então a morte e o além, ou seja, a palavra grega Hades, então a morte e o além foram lançados num lago de fogo. Essa é a segunda morte. Lembra da explicação? Primeira morte para o ímpio, momento da morte biológica, quando está longe do nosso Deus sem salvação. Segunda morte, 1000 anos após a volta do Cristo. Essa é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus nos livre. Que Deus seja você, prezado amigo, também querida amiga, independentemente da sua igreja, sua denominação, se é protestante ou não tantutante, pentecostal, neopentecostal, outra tal, deixe você professe fé na Bíblia e almeje a vida eterna, o reino de Deus, a vida eterna, a imortalidade. Deus seja com você, toda a sua família, comigo também. Amém? Suspensa no ar. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos à terra e o ar. Bem mais acima um trono branco, com milhares de anjos rodeados e um varão de branco num trono assentado.
chegar. Reis, ministros, poderosos ricos, homens que fizeram a história da humanidade, ninguém podia escapar. Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Walters, que negou a existência de Deus em suas filosofias, tremia mais que o rei Belsazar. Diziam: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim? E de onde cantará a nação? De pecados e torpendas perante aquele trono comparecer. Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas, afeminados, assassinos impuros, ninguém podia correr. E o grande livro da vida foi aberto, e quem não foi achado escrito no livro da vida, no lago de fogo eu vi lançar. E as almas que desceu ao inferno sobre o julgamento de Jeová. Vi quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono, e a surpresa aconteceu. Vestes brancas, mas todas manchadas, que levantava a mão e afirmavam que era povo de Deus. Crentes preguiçosos, contendeiros, vangloristas, murmuradores, mal pagadores, uma infinidade, estava tudo lá. Bispos, reverendos, que arrastavam multidão, mas diziam: vou lá na sua igreja, se tal fortuna me pagar. 1 ano, 1000 anos, 50 mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Eu só sei que diante daquele trono sai o vencedor. Alhonda se anda raspeu, e a igreja noiva do Cordeiro para a Nova Jerusalém de Deus voou. E eu vi que no bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou, seu nome eu preguei, revelei, adivinhei. Senhor, em seu nome eu profetizei, preguei, estremeci as igrejas, enriqueci. Não lembras de mim? Arcadou biandas na gajai, eu não vos conheço. 13 horas e 52 minutos, 13h52, ainda tem alguns minutos, estarei ainda dentro deste assunto, até as 13h57, portanto mais 5 minutos, dá tempo, tranquilo, graças a Deus. Bom, final dos 1000 anos, do Apocalipse, capítulo 20. Há uns 10 minutos, iniciei uma sentença e acabei não completando-a. Completo-a agora, permita-me.
Eu já disse isso em 2 programas, obviamente anteriores, que no Apocalipse, capítulo 20, na realidade, em todo este livro, 22 capítulos, mas de modo especialista no capítulo 20. No Apocalipse, capítulo 20, sobre os 1000 anos, toda a Bíblia se encontra, desde o Gênesis. Toda a Bíblia se encontra, se completa, se complementa e se explica. É um assunto deveras profundo, magnífico. Aconselho você, amigo, também amiga, a que leia o Apocalipse ao menos uma vez por semana. Não apenas o capítulo 20, todo o Apocalipse. Mesmo não entendendo a maior parte, que são questões simbólicas que carecem de interpretação, com base na Bíblia toda, Daniel, e na história, etc. Mesmo não entendendo, você será abençoado, tremendamente abençoado. Isso está aqui, anote. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3, anote. Caminhando já para o final dessa aula sobre o milênio, quer dizer, sobre o milênio prosseguirei de coração esta aula. Anote. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Apocalipse 1, de 1 a 3, leio. Prólogo, abertura aqui, o introito. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Aqui é que vem. Bem-aventurado aquele que lê, mesmo sem entender tudo. Bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Uma boa parte do Apocalipse, em comparação com o profeta Daniel, porque Daniel é a base, é o fundamento do Apocalipse, a pessoa consegue entender sozinha, mas a maior parte, quanto aos símbolos, por exemplo, os animais, do Apocalipse 13, a primeira besta, 7 cabeças e 10 chifres, cujo número é o número de um homem, o enigmático 666, que nada tem a ver com 666, nada de 666, é um número só, 666, apelido errado para Apocalipse 3:18, 666, esquece isso, 666, sinal da besta na testa da mão direita. Inclusive, eu sou escritor, além de jornalista, historiador, professor de Bíblia e religião, já escrevi 3 livros, 2 não os publico mais, o primeiro livro sim, o primeiro livro da minha autoria chama-se O Sinal da Besta e as 7 Pragas do Apocalipse. Agora nova edição, nova impressão, 90 páginas, papel nobre, tudo colorido, muito bem feito, técnico, não precisa da minha autoria, mas também, graças a Deus, sou escritor profissional, jornalista e tal. Então, são 16 ilustrações dos animais de Daniel, do Apocalipse e tal. Eu quero presentear a um ouvinte. Ao mesmo tempo, eu saberei quem está me ouvindo e onde. Goiânia, Inhumas, Trindade, Aparecida de Goiânia, coisa assim, na parte de Anápolis. Então faça o seguinte, eu sortearei um livro. Se mais pessoas contatarem-me pelo meu WhatsApp daqui a pouco, eu farei um sorteio, correr por minha conta. Então anote meu WhatsApp, contato daqui 1 minuto. Espere 5 minutos, contato-me. O meu WhatsApp é este, peça minha oração e tal. Especialmente quero saber quem está me ouvindo e onde. Meu WhatsApp, anote, é o DDD 62. DDD 62, 62, números são 9. 9966-0611. DDD aqui de Série Goiás, membro da Grande Goiânia, 62. DDD 62, números são 9. 9966-0611. É o meu DDD. Outra chance, anote. DDD 62, 9. 9966-0611. Então, daqui a 5 minutos, contate-me. Então, se mais de uma pessoa contatar-me e falar livro, quero livro, eu farei um sorteio. O livro é vendido R$50. Então, contate-me querendo adquirir. Enfim, fica à vontade. Se inscreva no meu canal no YouTube, porque os programas que eu faço em rádio como este, por enquanto, por este canal, claro, depois fica postado ali, faço uma edição e o programa é postado. Vários programas ali, mais de 100 programas. Anote, então, meu canal no YouTube, se inscreva daqui a pouco e recomende-o. Meu canal no YouTube é este, Apocalipse 666, falando nele, não, Demilson Carvalho.
Apocalipse 666, ou seja, 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, tracinho, de Milson Carvalho. Se quer deste canal daqui a pouco, eu recomendo. Então, contate-me. Poderá até telefonar aqui a 5 minutos, eu atenderei com bom prazer. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.